Olá pessoal, tudo bem? Nossa aula hoje nós vamos falar sobre os indicadores socioeconômicos. Eh, Durante as últimas aulas a gente vem discutindo sobre a regionalização do mundo de acordo com o nível de desenvolvimento, classificando os países em grupos, né? Países desenvolvidos, aqueles que têm os melhores indicadores socioeconômicos, e países países em desenvolvimento, aqueles que têm os menores indicadores socioeconômicos, que são subclassificados em dois grupos: países emergentes e países menos desenvolvidos, certo? Então hoje, na nossa aula, a gente vai entender um pouco quais são esses indicadores que vai medir o nível de desenvolvimento socioeconômico de um país, certo? Por muito tempo, para calcular o nível de desenvolvimento de um país, para dizer se um país era desenvolvido ou subdesenvolvido, eram utilizados apenas a renda, a renda per capita, e o PIB, ou seja, os indicadores econômicos, certo? Mas na realidade, não são apenas esses indicadores econômicos que vai medir se um país é desenvolvido ou não. Porque se a gente for analisar isso, a China é a segunda maior economia do mundo, o segundo maior PIB, mas os indicadores econômicos são bons, mas os outros indicadores, os sociais, são baixos. Isso classifica a China como um país ainda em desenvolvimento, certo? Então, para isso, mais precisamente em 1990, a ONU ela estabeleceu o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, critério utilizado para avaliar a qualidade de vida e o desenvolvimento econômico de uma população. O IDH junta-se vários indicadores sociais e econômicos. É uma medida sumária, certo? Para realizar esse cálculo do IDH, são considerados principalmente três fatores básicos, né? Educação, saúde e economia. Então, na educação, são analisados a taxa de alfabetização, certo? Vai medir o que? A escolaridade, o grau de instrução de uma população, de um determinado local. Então, ele vai medir a taxa de alfabetização, a quantidade de pessoas que são alfabetizadas na idade certa e também o número de pessoas matriculadas. A partir daí surge o índice de escolaridade. Também a longevidade, ou saúde, né, que vai medir a expectativa de vida, ou seja, a esperança de vida da população de uma determinada área ao nascer. Ela vai ter, existe uma certa idade que vai dizer que é a expectativa de vida dessa população. E também o índice de mortalidade infantil, certo? Esse aí também tem o fator renda, o renda per capita, né? Que vai tanto analisar o PIB per capita de uma população. Essa renda que vai analisar esse PIB per capita é quando pega o PIB, ou seja, a soma de tudo aquilo que é produzido dentro de um determinado país e divide pelo número total de habitantes. Vai dar a renda per capita, ou PIB per capita, o PPC, como vocês queiram chamar, é a mesma coisa, certo? Então esses aqui são os indicadores que são utilizados para calcular o IDH de um determinado país, certo? Ou região. O IDH ele vai de 1 a 0, sendo 1 o perfeito e 0 ruim, certo?
mas não existe o 100% perfeito, não existe nenhum país, nenhuma região do mundo que tenha o indicador 1, e assim como também não tem aquele totalmente ruim, aquele que vai ter o indicador 0, certo? Aqui, a gente analisando aqui, quanto mais próximo do marrom, vão ser os melhores IDHs, né? Isso a gente tem destaque aqui: Canadá, Estados Unidos, o Reino Unido, França, Alemanha, Suécia, Finlândia, os países nórdicos aqui, Austrália, Nova Zelândia, Japão, são os melhores IDHs, que estão acima de 0,88, ou seja, próximo do 1, os IDHs perfeitos. Tem também os que estão próximo do 0, estão entre os 0,4 a 0,58. Se a gente for analisar, a maioria dos países estão localizados na África, mais precisamente na África subsaariana, como a República Centro-Africana, o Sudão, Sudão do Sul, República Democrática do Congo, Somália. E existem os países que têm o IDH médio, né? E, por exemplo, aqui nós temos aqui o Brasil, né? Que tem o IDH médio, né? Entre 0,73 e 0,77 e assim por diante. Então, pessoal, de acordo com o IDH que cada país apresenta, pode ser classificado em 4 grupos, certo? Os países que possuem IDH entre 0,800 a 1 são os países de IDH muito elevado, certo? Por exemplo, Noruega é o país que apresenta o maior IDH, o melhor IDH do planeta, né, com 0,954. Como eu já tinha falado, não existe aquele país que chegue a 1, aquele que o IDH é perfeito. Mas a Noruega chega bem próximo, né? O índice de desenvolvimento humano lá é excelente, né? Chega quase próximo a 1. Como eu já tinha falado, próximo a 1, quanto mais próximo a 1, melhor o IDH, quanto mais próximo a 0, pior. Os Estados Unidos também está nesse grupo, né? Com 0,920. Os países que apresentam o IDH entre 0,700 e 0,799 são os países de IDH elevado. Destaco aqui o Brasil, nosso país, com IDH de 0,761 e a China com IDH de 0,751. Os países que possuem IDH entre 0,555 e 0,699 são os países de IDH médio. Exemplo, Congo, localizado na África, com 0,608, e a Índia, localizado na Ásia, com 0,647. Os países que apresentam IDH abaixo de 0,555 são os países de baixo IDH. São aqueles que apresentam os piores indicadores socioeconômicos do mundo. São aqueles países que vivem em condições de extrema pobreza, de miséria. São os estados frágeis ou estados falidos. Exemplo, o Níger, localizado na África, mais precisamente na África subsaariana. É o país que apresenta o pior IDH do mundo, com 0,337. É o IDH do Níger. O Brasil, como a gente está vendo aqui, o Brasil ele apresenta uma condição boa, né? IDH elevado, está no grupo dos países de IDH elevado. Existem países que estão numa situação pior do que a nossa, mas também existem países que estão numa situação melhor, certo? E são esses países que estão numa situação melhor que a gente também deveria chegar. Por exemplo, o Uruguai. O Uruguai, até 2 anos atrás, ele possuía o IDH elevado. Estava entre esse critério aqui que classificava o país como um país de IDH elevado. Hoje, o Uruguai
é um país de IDH muito elevado, seu IDH está acima de 0,800. Então, ele chegou a esse grupo graças a investimentos em educação, de qualidade, a saúde, incentivando a geração de emprego em seu país, certo? Isso aumentando a renda per capita de sua população. Então fica aí a dica para o nosso país que no futuro chegue, que seja um futuro próximo, que chegue a esse grupo dos países muito elevados. Porque estando nesse grupo, se o Brasil de repente, o Brasil apresenta um IDH muito elevado, significava o que, pessoal? Significava que o Brasil tinha uma saúde de qualidade, tinha uma educação de qualidade, a renda per capita alta, mostrava que a economia estava indo bem, estava gerando emprego, certo? Então o Brasil chegaria a outro patamar, assim como o Flamengo, né? Chegou em outro patamar. Agora nós vamos identificar alguns indicadores socioeconômicos de alguns países. Para isso a gente vai consultar a página do IBGE, certo? Essa página no site do IBGE tem uma área lá que é o IBGE Países, que apresenta todos os indicadores sociais, indicadores econômicos, indicadores demográficos de todos os países do mundo, aqueles que são reconhecidos pela ONU, certo? Então a gente vai ver alguns exemplos, certo, pessoal? Então, pessoal, aqui, ó, vamos lá. A gente vai digitar IBGE Países, certo? Então, ao digitar IBGE Países, ó, vai abrir aqui essa primeira página aqui, ó, IBGE Países, site Países, ó. Pode clicar nessa primeira página, certo? Você vai ser direcionado diretamente para o site do IBGE, certo? Então aqui apresenta, né? Comece a usar. Clicar, né? Comece a usar. Aí aqui, ó, tem vários países. Você pode ir clicando em vários países que vai aparecendo, certo? Então aqui eu vou clicar no Brasil. Vai aparecer as informações do Brasil. A internet parece que não quer ajudar agora, né? As informações do Brasil, capital, extensão territorial, idioma, a gente não quer saber disso. A gente quer saber de mais outras informações. Então a gente clica aqui, ó, mais sobre o país, certo? Então aqui tem o histórico, a gente não vai ver isso agora. Então vamos ver os indicadores sociais. Olha só os indicadores sociais do Brasil. O índice de desenvolvimento humano 0,761 em 2018, e faz até uma retrospectiva dos últimos 4 anos, certo? Esse aqui é o mais atual, o IDH do Brasil, que coloca o Brasil no grupo dos países de IDH muito elevado. Então aqui, você clicar aqui, você também consegue identificar a expectativa de vida do brasileiro, que é de 75,7 anos, a expectativa de vida ao nascer, que cada um tem, né? Outras informações de indicadores sociais você pode encontrar aqui em população, certo? A população total do Brasil, isso aqui é a estimativa de 2019, mas aqui você pode encontrar, por exemplo, aqui você pode encontrar a taxa bruta de mortalidade, certo? 6,378 por mil para cada grupo de 1000 habitantes, certo? A gente pode encontrar aqui na parte de economia, a gente pode encontrar renda per capita ou PIB per capita, certo? Olha, do Brasil está 8.921 dólares, certo? O valor apresenta em dólares. Então aqui a gente observa que o PIB per capita é a soma de todo o PIB, tudo aquilo que é produzido dentro do país, dividido pela sua população, certo? Então se a gente observar aqui o PIB per capita do Brasil, a gente vê que a gente tinha uma melhorinha desde 2014, quando começou a crise política, né? Aí
melhorou um pouco em 2017, mas vem em queda, certo? Aqui também tem algumas informações sobre saúde, certo? A incidência de subnutrição. Também você pode encontrar em educação a parte, deixa eu ver aqui a taxa bruta de matriculados, né, que vai dar um nível de escolaridade média, né, quase 90%, né, a porcentagem 90,8%. Você pode encontrar a taxa de alfabetização de pessoas de 15 anos ou mais de idade, 93,2%, certo? Então, são essas informações. E o interessante é que você pode comparar com outros países. Por exemplo, aqui eu vou comparar o IDH do Brasil a outros países, certo? Então, o IDH do Brasil, como a gente já viu, né, é 0,661. Aqui eu vou digitar o nome de um país, por exemplo, eu vou comparar com a Noruega, que é um país que tem o melhor IDH. Olha só como a Noruega está bem na nossa frente. Vou comparar com o Uruguai, o país que eu falei que melhorou seu IDH. Está bem na nossa frente, 0,808. Posso comparar com a Argentina, nossos hermanos, certo? A gente vê que a Argentina, o IDH da Noruega, o IDH da Argentina, né, 0,803. Então a Argentina também tem melhorado o seu IDH. Vou desmarcar aqui para não povoar muito. Eu vou comparar agora com o Haiti, considerado o país mais pobre das Américas. Olha só como o IDH do Haiti está bem abaixo do nosso, certo? E se a gente clicasse aqui e colocasse o do Níger, o país que apresenta o pior IDH do mundo, está bem abaixo da gente, certo? Então são essas informações. Eu comparei aqui o IDH. Eu posso comparar aqui também o PIB per capita, né? PIB per capita do Brasil com relação aos outros países. Olha, veja só como o Brasil, a diferença do PIB per capita ou a renda per capita do Brasil para a Noruega, Uruguai. Então são essas informações básicas que a gente consegue encontrar aqui no site do IBGE. Ok, pessoal?